Vamos ver alguma coisa sobre a história dessa nossa Varig. Nossa Varig, Varig, né? Principalmente nós porto-alegrenses, que ela nasceu aqui. Então vamos começar olhando aí algumas coisas que eu selecionei e são animações fotográficas. Bom, a Varig, ela, na verdade, ela foi fundada num dia por essa assembleia que está aparecendo aí, no dia 7 de maio de 1927. Foram 550 participantes, capital totalmente gaúcho, né? E aí ela teve a liderança do Maier, do Otto Maier, né? Que aparece aí nessa foto na época da fundação, e posteriormente do Rubem Berta, que aparece aí jovem. O primeiro avião adquirido pela Varig foi um Atlântico, né? Batizado de Atlântico, Dornier-Val. Imediatamente também a Varig constrói um aeroporto na Ilha dos Marinheiros, bem em frente a Porto Alegre. É uma parte que ainda existe ali, né? E como hidroavião, as pessoas tinham que se locomover para o avião de barco, né? Então, eles eram levados de barco. O primeiro voo ocorreu ainda em maio de 1927. E foi a rota da Lagoa dos Patos. O avião saía dali, da Ilha dos Marinheiros, sobrevoava o Guaíba. Nesse primeiro voo ele sai, faz a volta, né? Passa por cima do Palácio Piratini, em cumprimento ao governador Borges de Medeiros, que tinha sido um incentivador da Varig, né? E vai em direção a Rio Grande e Pelotas. A Varig também trabalhou com um outro hidroavião até 1932. Isso fez com que surgissem vários pequenos aeroportos por todo o estado, né? Esse é o de Pelotas, por exemplo, né? Que era na beira do São Gonçalo. A partir de 1932 vieram os aviões terrestres. Vieram 2 Junkers, depois em 37 veio o Aceguá, também um Messerschmitt. Até 1938, a frota da Varig eram 3 aviões, esses que estão aparecendo aí, os 2 Junkers e o Messerschmitt. Bom, a partir de 1938 chega o Mauá, o grande avião da companhia para aquela época, um trimotor, né? Da Junker também, alemão, um avião que a Varig perdeu em 42 num acidente, mas foi um avião que deu grande modernidade à frota. E com isso, então, se instalou um grande movimento no aeroporto São João, que era o aeroporto que a Varig utilizava praticamente só ela, né? E algum avião do sindicato Condor que vinha aqui. Com o término da Segunda Guerra, o já Rubem Berta, na presidência da companhia, ele decidiu que a companhia tinha que crescer. E foi aí, então, que ele encomenda quase 50 Douglas DC-3, né? Muito bom, que foram aviões que fizeram a história da companhia. Esses aviões vieram para Porto Alegre em 1946, né? E fizeram uma história por quê? Porque tiveram um número baixíssimo de acidentes, né? E dominavam a paisagem. Aí tem uma animação, isso é fotografia, de uma aproximação em Porto Alegre, né? Na cabine. Quem não lembra dessas aproximações, o Douglas passando sobre o Guaíba, com a ponte ainda em construção, né? E aterrissando na velha pista do aeroporto São João, depois do aeroporto Salgado. Precisava de 300 metros de pista só para decolar e aterrissar. Bom, os Douglas, vamos dizer assim, tinham uma marca, que era a marca de um grande avião. Quem sabe alguns aeronautas que conhecem dizem que o Douglas tenha sido a melhor aeronave até hoje construída no mundo, né? Depois vieram os Curtis Comando, também utilizados pela Varig em grande quantidade no pós-guerra. Vieram quase 30 Curtis Comando, que foram basicamente usados como cargueiros, né? Mas também eram usados como avião de passageiros, né? Era um avião mais pesado, era quase o dobro de passageiros do DC-3, mas também marcou época na Varig como um grande avião. Mas a partir de 1955, Rubem Berta dá o grande salto. Encomenda o maior avião comercial da época, que era o Constellation, Super Constellation, da Lockheed, né? E esse avião chega em Porto Alegre em julho de 1955, para fazer as viagens a Miami e depois a Nova York. Então Porto Alegre ficou ligado a Nova York a partir de 1955 com esses aviões. E aí está a simulação de uma decolagem no Salgado Filho de um Super G Constellation, o VDA, que foi o primeiro que chegou da frota da Varig, né? Esses aviões eram especiais, né? Alguns dizem que foi o mais lindo avião comercial até hoje construído.
A Varig teve 7 desses aviões. E para concluir, uma história de grande sucesso, os Eletras da Ponte Aérea, né? Os Eletras foram aviões que deixaram uma marca mundial para a Varig. A Varig, com esses aviões, fez um recorde mundial. Voaram 32 anos sem ter um acidente sequer, não arranharam o dedo de uma pessoa. Quer dizer, ou não houve nada, nenhum acidente em 32 anos. Esses aviões são excepcionais com a Varig, mas fundamentalmente porque a Varig controlava muito a questão, eu tinha falado antes, a questão da segurança. Quer dizer, a segurança para a Varig era um apanágio. É verdade. Né? Ela cuidava muito da segurança. E os Eletras, então, eu termino com os Eletras e digo, a Varig terminou, né? Ela saiu do mercado, saiu da cena, mas alguns variguianos dizem que até hoje enxergam o fantasma do Atlântico cruzando por cima do velho Salgado Filho e do aeroporto de São João. Que lindo, lindo.